Para muitas pessoas, o fermento biológico não passa de um pó mágico que aumenta o volume de bolos e pães. Mas por trás desse efeito, há um processo realizado por seres vivos microscópicos respirando. Sim, tal como você inspira oxigênio para que suas células possam transformar açúcar em energia, mantendo o corpo funcionando e liberando gás carbônico na expiração, o fungo Saccharomyces cerevisiae também precisa respirar. Fermentação é o nome que se dá à ação do fungo em um açúcar com o objetivo de obter energia sem utilizar oxigênio, sendo assim um processo anaeróbico. Nesse processo, libera álcool e gás carbônico como resíduos metabólicos, assim como também liberamos gás carbônico como resíduo quando expiramos. E é essa parte do metabolismo fúngico que os seres humanos utilizam para produzir bebidas alcoólicas e pães há milhares de anos. O método provavelmente foi descoberto ao acaso. O ser humano já fazia alimentos rudimentares com grãos, e os fungos, naturalmente no ar e na terra, ao se depositarem nessas massas, a usavam de substrato para seu desenvolvimento, transformando os carboidratos ali presentes em energia e liberando etanol e CO2 como produtos desse processo. E assim, o volume da massa aumentava por causa da saída do gás. As evidências mais antigas da produção de pães fermentados é do Antigo Egito, e algo semelhante ocorreu com as bebidas alcoólicas. Nesse caso, os fungos entravam em contato com os sucos produzidos pelos seres humanos, e o mesmo processo era feito com os carboidratos ali presentes, dando álcool àquele suco e formando bolhas, que nada mais eram que o gás carbônico também produzido. E com o tempo, o ser humano aprendeu a manipular melhor essa descoberta, e a produção se desenvolveu até o modo que conhecemos hoje. O Saccharomyces precisa de um ambiente ideal para se desenvolver em escala industrial e produzir a quantidade de bebidas alcoólicas e massas que vemos por aí. É necessário que haja água, que o pH esteja de neutro a ligeiramente ácido, que tenha íons como carbono, nitrogênio e até mesmo oxigênio, pois ele é um anaeróbio facultativo, podendo realizar tanto a respiração aeróbica como a fermentação, porém necessitando sempre de uma quantidade mínima de oxigênio. Enfim, uma grande gama de nutrientes, meios de manejos especiais são essenciais para o seu crescimento e multiplicação por brotamento. Por exemplo, a deficiência de zinco no meio de cultura pode levar a uma fermentação lenta ou parada. Já o magnésio é obrigatório para o desempenho máximo da fermentação. A grosso modo, quando o fungo se alimenta de determinados açúcares, conseguimos alguns produtos fermentados. As fontes de carbono mais comuns são os seguintes açúcares: a maltose, como no mosto do malte para a cerveja, a sacarose, como no melaço para a produção de rum, a lactose, como nas bebidas à base de soro de queijo, e a frutose, que está na produção de tequila. E também temos a glicose e frutose em sucos de frutas e mosto de vinho, que é o sumo ainda não fermentado das uvas após elas terem sido espremidas. Alguns exemplos de produtos que são feitos a partir da fermentação desse fungo são, por exemplo, mosto de malte de cevada ou outros cereais como milho e centeio, que produz as bebidas como uísques e cervejas. Ou, por exemplo, ao fermentar açúcares hidrolisados de arroz, que temos o saquê. Ou do hidrolisado de batata, que temos a vodka. Do agave, que temos a tequila. Do melaço de cana-de-açúcar, que temos o rum. Ou do mosto de uva com suco de frutas e mel, que temos o vinho. Ou até mesmo do soro de queijo, que temos a fermentação da lactose, que gera gin, vodka e licores de nata. O fungo realiza um processo complexo para retirar a energia dos açúcares. Essa energia é usada por ele para a manutenção do seu metabolismo. Hoje em dia, na produção de pães e bolos, há também o fermento químico, que consiste não em seres vivos, mas sim em bicarbonato de sódio e ácidos, que liberam gás na massa e proporcionam o mesmo efeito de aumento de volume, porém de forma mais instantânea. A levedura faz seu serviço na massa antes de estar no forno, e depois morre devido à alta temperatura. Enfim, independente de novos métodos que estão sendo criados, o Saccharomyces cerevisiae permanece dominante na produção de alimentos, sendo há milhares de anos parte fundamental do milagre do vinho e do pão de cada dia.